Amém, irmãos? Paz do Senhor? Vamos nos pôr em pé? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Senhor, por mais que estamos em pequena quantidade, mas somos, Senhor, um exército Teu. Senhor, obrigado pela chuva de hoje, Pai. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado pelo alimento que comemos hoje, Senhor. Obrigado pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado por esta casa maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho? Ô Su, põe para mim Hebreus 11, versículo 1, 2, 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Volta no 1 lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Todos nós temos problemas, né? É raro aquele que não tem um probleminha. E hoje eu pedi uma palavra para Deus e veio sobre isso. Se você tiver a fé, como diz aí, os teus problemas, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então eu queria convidar vocês, se você tem um problema, seja de doença, seja financeiro, seja familiar, algum problema que você tem na tua vida. Se você tem algum problema, vem aqui na frente. E se você tiver fé, essa fé, você pode ter a esperança que no tempo de Deus, o teu problema vai ser resolvido. Mas você tem que ter fé. Feche seus olhos e tenha fé agora que o teu problema no tempo de Deus vai ser resolvido. Mas para isso você tem que ter fé. Para isso você tem que ter a fé de você está fraca. Para isso nós temos que ter fé. Então feche seus olhos. Senhor, nós lemos ali, Senhor, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, Senhor, aqui nesta noite, ó Pai, nós temos fé, ó Pai, que nós vamos receber, que nós vamos alcançar a vitória, ó Pai. Então, ó Pai, nesta noite, ó Pai, eu creio e eu tenho fé, ó Pai,
que a doença, que aquele que aqui na frente está, ó Pai, tem, pela fé, vai ser curado. A saúde vai ser restaurada, em nome de Jesus. Se há alguém aqui com problema financeiro, Senhor, pela fé e no teu tempo, Senhor, essa dívida vai ser paga. Essa pessoa vai prosperar, em nome de Jesus. Senhor, se aqui tem alguém com problema familiar, ó Pai, pela fé, ó Pai, este problema familiar, ó Pai, esse problema conjugal, vai ser restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é pela fé, Senhor, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque se nós não tivéssemos fé em Ti, Senhor, aqui nós não estaríamos, porque como diz a Tua palavra, Senhor, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nós não podemos Te ver, Senhor, pelos nossos olhos carnais, mas pela fé, Senhor, nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor mandou o Teu Filho aqui, ó Pai, morrer, sofrer para nos salvar. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo está aqui entre nós, está nos abençoando, está nos guiando. Então é pela fé, Senhor, que nós cremos, que aquilo que colocamos diante de Ti aqui nesta noite, nós receberemos as bênçãos, as curas, a renovação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja feito, Senhor, tudo conforme a Tua vontade e no Teu tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6, se eu não me engano. Todo mundo conhece de cor? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador de todos que o buscam. Às vezes nós pensamos assim, né, pastor, o que é fé? Né? Então, o pastor Dimar acabou de explicar, ele falou assim, ó, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas a nossa esperança, ela tem que vir, olha bem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós quisermos ter uma vida que agrada a Deus, nós temos que procurar ter uma vida de fé. Agora, olha bem, fé na palavra de Deus. Quando fala a palavra ela está relacionada à pessoa. Então, qualquer pessoa de mais de idade lembra do tempo antigo que a palavra de uma pessoa, né, valia muito. E que chamar uma pessoa sem palavra era a maior ofensa que podia existir. E que assinar um documento era ofensa. Por quê? Porque a palavra valia mais do que qualquer documento assinado. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós pegamos a palavra de Deus ela foi escrita, né, há muito mais do que 30 anos atrás, que já tinha esse conceito, há 50 anos atrás que tinha esse conceito. Então, a palavra valia muito mais. Um documento era uma coisa que enfraquecia moralmente qualquer pessoa. Hoje, né, hoje tem que ser tudo no documento, porque nós não temos mais a pessoa como confiança, nós confiamos nas leis, nos documentos, né? Mas quando foi escrito essa palavra aqui, ele está falando assim, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que imaginar, isso vale mais do que documento, isso vale mais do que lei, vale mais do que tudo.
E também o Senhor lhe diz assim, né? Eu sou o Senhor, sou Deus zeloso, e eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então, quando eu fico imaginando isso, né? Eu fico imaginando o seguinte, já pensou? Deus deu a sua palavra, e Ele quer que nós tenhamos fé nela. Eu sempre fico meditando, né? Sempre para melhorar a minha fé, eu fico sempre meditando. Falo assim, como é que é fé? Então, eu aprendi uma vez com o Filomeno Romero, né? Ele falava uma coisa que gravou, pegou em mim. Ele falava assim, toda verdade tem um paralelo. Então, toda maldição tem um paralelo. Então, nós não precisamos ficar preocupados com a maldição. E toda verdade, né, toda promessa tem um paralelo, então nós devemos ficar preocupados. Porque tem crente que ele pega uma promessa e ele descansa nela, mas ele tem um descanso de relaxo. Ele esquece que aquela palavra, aquela promessa, ela é uma palavra que está condicionada, entende? A uma pessoa. E quem está falando, ele está velando para que aquela palavra se cumpra. Então, se toda verdade tem um paralelo, a minha parte é o quê? É estar estudando a palavra, porque preste bem atenção, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vai trazer para nós o compromisso, para quando você tem fé, vai ter o compromisso de você ter uma atitude, obediência. Você vai ter que se condicionar àquela palavra. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, qual que é mais importante? Estar rico ou ser rico? Vamos, gente? Estar rico ou ser rico? Qual que é mais importante? Então, vamos dar um exemplo. Quando Deus quer que nós tenhamos fé, é assim. Ele não quer que você vá atrás do dinheiro para ficar rico. Ele quer que você vá atrás de ser rico, que o dinheiro vai te perseguir, te alcançar. Então, quando nós vamos estudando sobre o que é fé na Bíblia, nós vamos lá em Deuteronômio, quando Deus começa a falar da sua palavra, né? Então, toda a palavra de Deus, olha bem, você tem que pegar um conjunto, né? Vai falar da palavra, você tem que pegar todas as coisas que diz respeito à palavra, por quê? Porque não é fé em qualquer coisa. Você vai ter fé na palavra, então você precisa buscar tudo que se diz respeito à palavra. Deuteronômio diz assim, né? Se você atentamente ouvir, e a fé vem pelo... Vamos, gente? Ouvir. Agora, preste bem atenção, quem não gosta de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, Deus está nos corrigindo, querendo que nós dê uma mudança no nosso modo de pensar, de ver as coisas, de prioridade. E nós não gostamos de ser chamado a atenção. Então, o que acontece? Eu estou negando a fé, não é uma questão de gostar ou não. Então, muita gente é ruim, querido. Nós, às vezes, somos ruins. E nós não entendemos que nós estamos colocando em risco a nossa vida de fé. Nós temos que gostar de ser repreendido. Principalmente, né, por algo que nós sabemos que nós precisamos mudar na nossa vida. Precisamos gostar. Não é gostar porque você vai ter prazer nisso. É que você vai ter prazer nas promessas de Deus. Espera aí. Alguma coisa está errado, porque eu já tenho 40, 50 anos e não estou rico ainda. Na hora que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a minha fé nascer, trabalhar. Por que eu não estou rico? Aí eu vou na Bíblia. Espera aí. Tudo que eu estou estudando na Bíblia, o meu pastor ensina que eu tenho que ter um fundo de reserva. Mas tem isso na Bíblia? Tem. Tem lá em Provérbios. Quem não junta aos poucos, empobrecerá, está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de
Deus. Aí eu fico gastando tudo que eu ganho, né, querido? E ainda arrumando desculpa, quer dizer, eu estou, diga comigo, toda verdade tem um paralelo. Então, às vezes, tudo que o pastor não quer, entende? É que eu me lasque, que eu me ferre, que eu não sei o quê. E eu estou entendendo que o pastor está falando para mim me lascar, me ferrar. Eu estou entendendo isso. Quer dizer, a pessoa, ela pega o caminho contrário, entende? De ouvir a palavra. Ela não está ouvindo. Ó, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aí fala assim, teres cuidado de fazer tudo que Ele vos manda. Fundo de reserva. Agora há pouco nós estávamos conversando aqui sobre um costume de pobre. Se você pegar um pobre, né? Seja um pintor, um pedreiro, essas coisas para trabalhar, você faz um contrato para ele lá, ele vai pegar 10 mil reais daquele serviço, só que ele vai demorar 40 dias para pegar aquele dinheiro. Você sabia que só dele pegar o serviço, querido, antes dele pegar o dinheiro, ele gasta tudo o dinheiro e fica devendo ainda? Ele estava sem dinheiro. Sem dinheiro. Não estava vivendo sem ganhar nada. Na hora que ele fez o contrato, ele já gasta. Quando ele vai receber, ele já deve mais do que quando ele entrou a trabalhar. Por quê? Porque o pobre é assim. Aí você vai fazer uma educação financeira, a pessoa não quer. Por quê? Porque ela prefere viver o momento. Ela prefere já desfrutar o momento. Tem uma esperancinha, já quer viver o momento. Pobre, ele vive um momento e estraga o seu futuro. O rico, entende? Ele administra o momento, ele passa vontade, ele passa desejo, ele se vira nos 30 para poder garantir o seu futuro. E nós sabemos que quem vive pela fé, Deus proverá a cada dia. Por exemplo, né, se um pobre pegar e falar assim, não, eu fiz esse contrato, mas eu só vou gastar o dinheiro depois que estiver na minha mão. Entende? Eu duvido se até o dia que ele pegar o dinheiro, ele vai comer pior do que ele quando gasta o dinheiro. Eu duvido se no dia a dia Deus não providencia tudo que ele precisa. Mas a pessoa, ela não quer viver de acordo com a palavra. E aí, né, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala assim, o meu justo, ele viverá pela... A pessoa não pensa que viver pela fé é viver... Ó, a maioria de nós pensa em viver pela fé é viver acreditando muito. Concorda comigo ou não? A maioria de nós não pensa assim, que viver pela fé é viver acreditando muito? Fala assim, eu estou enganado. Você não precisa estar acreditando em nada, querido. Viver pela fé é viver obedecendo muito. Por quê? Porque o acreditar é alma, é carne. Entende? Agora a fé é sacrifício. Fé é viver por aquilo que se espera. É convicção de fatos que não existem. Fé é quando Jesus foi para a cruz. Então, as pessoas elas não entendem que a fé é viver em obediência, sacrificando o momento por um futuro. E nós estamos falando assim de coisas momentâneas, mas na realidade, Deus, Ele quer que nós possamos ter uma vida de sucesso momentânea, mas por causa de um futuro muito maior. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Que nós não devemos ficar tendo motivo errado. Diga comigo, motivo errado é motivo para perder a fé, fala aí. Então, quando Deus, Ele quer que nós nos apegamos à obediência à sua palavra,
Ele quer que o porquê nosso seja dele. E Deus, Ele só quer uma coisa para nós. Ele quer que todos nós escapamos da condenação eterna e vamos morar com Ele no céu. E Deus tem uma característica que o nosso Pai, que Ele é justo. Diga comigo, justo. Ele nunca vai negligenciar a sua justiça. Então, na sua justiça aí está a questão do castigo e do benefício. Pegaram? Diga comigo, castigo e benefício. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, toda a justiça de Deus, ela foi cumprida em Jesus. Quando Jesus sofreu, querido, Ele estava pagando pelos nossos pecados, aquilo que era justo acontecer conosco, Deus estava fazendo em Jesus. Agora, como Jesus pagou o preço das nossas doenças, da nossa enfermidade, da nossa pobreza, da nossa miséria, do nosso sofrimento, Jesus já pagou o preço. Pagou ou não pagou? Agora, perguntar uma coisa, estava justo Jesus pagar por algo que Ele não cometeu? Não, né? Então, qual que é a justiça aí? A justiça, então, é que Deus colocou Jesus para pagar pelos nossos pecados, sofrer a nossa sentença. Só que, agora, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Jesus, Ele te dá a graça de quê? De te chamar. Ó, eu te chamo para mim. Aí você vai para Jesus e você crê que Jesus Cristo é o Senhor pela fé. Diga comigo, pela fé. Então, pela fé você é salvo. Pela fé teu nome é escrito no livro da vida. Para que você possa estar pertencendo a Jesus, imediatamente a justiça de Deus vem sobre nós e nós somos curados. Você viu o milagre que o Lu recebeu? Nós somos sarados. Agora também, pela graça e misericórdia de Deus, nós recebemos o Espírito Santo para sermos transformados. Diga comigo, eu recebo o Espírito Santo para ser transformado. Só que agora tem um problema, querido. Deus não vai levar qualquer um para o céu. Entende? A justiça de Deus foi cumprida em Jesus para que eu possa me apegar à graça. Mas se eu não me apegar a essa graça, é justo Deus levar eu para o céu? Sendo que eu estou negligenciando essa graça. Então, quando eu estou obedecendo a Deus, eu estou aceitando Jesus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quando eu estou andando pela fé, em obediência à palavra, prosperando, sendo abençoado, cuidando da minha saúde, vindo na igreja, buscando a Deus, adorando a Deus, eu estou aceitando Jesus. Eu estou me garantindo de entrar na salvação de Deus. Por isso que nós somos salvos mediante a fé. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. A fé é a nossa parte. Eu não sei se você entende. A fé é a mão que pega o presente de Deus. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso, porque a coisa que mais tem, querido, é crente frouxo. É crente que não quer obedecer. É crente, querido, que não quer se sujeitar, ele não aceita o padrão de prosperidade da Bíblia. Ele não entende que Deus não pode, entende? Negar sua justiça. Não é porque a justiça dele foi cumprida por causa dos nossos pecados, que agora que você entra na graça, que você vai viver de qualquer jeito e Deus vai te abençoar. De jeito nenhum. O mundo jaz no maligno. Nós passamos a ser cristão. Nós precisamos obedecer. O meu justo viverá pela
fé. E fala assim: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Precisamos compreender isso. Uma coisa, querido, que sempre o Senhor mostra para mim, né? Bem claro, é que nós não podemos vir na igreja por causa de um culto gostoso. Nós não podemos vir na igreja por causa do pastor. O povo não pode estar vindo aqui na igreja por causa do pastor Trovati. Isso é coisa de criança. A gente tem que vir na igreja, né, por causa da nossa fé. Por causa de Jesus. E aprenda uma coisa. Nós temos que aprender a colocar a nossa alma para poder ter comunhão com Deus. E a nossa alma, ela só pode ter comunhão com Deus quando ela se aquieta na presença dEle. E para isso, você vem na igreja por causa da tua fé em Jesus. E toda vez que você vem na igreja, né, por causa da tua fé com Jesus, você deve buscar, querido, chegar aqui, se desligar de tudo, para poder você orar a Deus. Porque quem tem fé, ora. Quem tem fé, busca Deus no fundo da alma. Porque o nosso espírito tem fé. A Bíblia diz assim: o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa alma, ela precisa aprender a ser e gostar de ser exortada. O maior problema nosso é que nós às vezes só deixamos ser exortados pelos nossos próprios entendimentos. Nós começamos a julgar nós mesmos pelo nosso ponto de vista. E nós temos que aprender a ser julgado pelos olhos de Jesus. Pelos olhos de Jesus significa pelo modo que Ele nos vê. E para que nós possamos deixar Deus julgar pelo modo que Ele nos vê, nós temos que aprender, querido, que Deus vai usar o irmão da igreja para te criticar. Deus vai usar a palavra do pastor, querido, para te criticar. E se você não entender que daí já é alguém sendo usado por Deus para trazer algo do ponto de vista de Deus, porque o ponto de vista meu não é o de Deus. A palavra de Deus é que diz isso. A palavra de Deus é assim: os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Eu não ajo como vocês. Os meus planos não são de vocês. Você sabe o que Deus está falando? Você pensa algo a teu respeito, você interpreta a tua vida da maneira que você me entende, mas a maneira que você entende não é a maneira que eu entendo. E eu peguei isso lá atrás, no começo, né? Então, porque ainda bem que eu peguei, porque eu, como sou um cara meio turrão e teimoso, se eu não tivesse pegado isso, a minha vida seria um fracasso. Mas quando eu compreendi, querido, que eu sou o maior engano meu mesmo, aí eu comecei a ouvir os outros. Mesmo na hora, para a gente não pode não aceitar, pode não ser como, mas depois você tem que pensar o seguinte: eu tenho tanta chance de estar errado ao meu respeito, muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque vamos falar a verdade, se tem uma pessoa que nós amamos, é nós, né? Aí nós amamos nós, né? Nós amamos nós demais da conta. Nós gosta de nós. Nós gosta de proteger nós gosta de defender nós gosta de esconder.
Até quando as coisas ruins, nosso negócio de esconder dos outros, por quê? Porque nós queremos ser aceito. E nós criamos, você acha que o ponto de vista, Raquel, que nós temos de nós mesmos está certo? Não. Por isso que o salmista fala, luz para os meus olhos, lâmpada para o meu caminho, é a tua palavra, ó Senhor. Então, o que não está alinhado na minha vida com a palavra, se eu não alinhar, eu sou uma pessoa que não agrada a Deus, porque eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você não agrada a Deus, as bênçãos não vão te perseguir, te alcançar. O contrário vai ser verdade. Até as bênçãos que viriam sobre você, elas vêm e você vai perder. Eu até brinco assim, né? Se Deus falar para uma pessoa assim, ó, eu vou te dar 10 casas. E aí eu falo assim para o pessoal, eu falo assim, te cuida, porque você vai perder até a casa que você tem. Ele falou, louco pastor, eu recebi uma palavra que eu vou ganhar 10 casas. Eu falei, verdade. Deus não pode te dar 10 casas, te dá 20, 30, 40, 50. Só que o que Deus está te falando é o seguinte, ó o que tem para você na minha palavra. 10 casas. E toda verdade tem um, aí você continua vivendo do mesmo jeito. Quando Deus te dá uma promessa de qualquer bênção, te cuida que você vai perder até o que você tem. Porque Deus falou que vai te dar. Te cuida porque você vai perder o que você tem. Caramba, não é? Você não tem que estar preocupado que você vai ganhar, você tem que estar preocupado que você pode perder o que você tem. Como assim, pastor? Por quê? Porque Deus está te falando, querido, que se você obedecer, Ele vai te dar 10 casas. Mas se você não obedecer, você vai perder 10 casas. Você vai perder a que você tem, talvez nunca mais vai ter outra, e se tiver vai perder também. Porque deixa eu te perguntar, quando você vai na Bíblia, qual que é maior, a bênção ou a maldição? Fala, Raquel, bem alto. Qual que é maior, a bênção ou a maldição quando você vai na Bíblia? O que tem mais lá? A maldição, a bênção é um capítulo em Deuteronômio. A maldição dá várias folhas. Então o crente ele tem que entender, o meu justo viverá pela fé. Então olha bem, quando eu sou exortado, quando eu sou confrontado, quando eu sou humilhado, quando eu sou não sei o quê, a Bíblia mesmo fala que tudo isso é bênção. Ela é bênção por quê? Porque alinha a nossa vida com Deus. Não é bênção porque é gostoso. Não é bênção porque está sendo justo. Não é bênção porque estão acertando. A que a Bíblia fala assim, que aquele que se humilhar será exaltado. Entende? E Deus fala também assim, a mim pertence a vingança. É Ele que nos levanta. É Ele que é o nosso juiz. Mas se nós quiser ficar se defendendo, o que vai acontecer? Você pode estar errado, está tentando se defender, então você está sendo rebelde, teimoso e ante a palavra. Agora, se você pegar e falar assim, não, eu preciso me humilhar. Deus, o pastor está acabando com a minha raça. Ele pode estar certo, Deus. Ele pode estar errado. O Senhor sabe. E eu não sei nada. Me ajuda, Deus. Eu quero melhorar. Os humildes serão. E o orgulho antecede e a soberba a ruína. E não aceitar ser exaltado, você tem o paralelo
que não é bom. Mas eu fico com a bênção, sabe, gente? Porque a Bíblia fala assim: eis que te proponho a bênção e a maldição. A bênção, se ouvires a minha palavra e fazer tudo que eu vos mando. A maldição e a morte, se vocês ouvirem e não obedecer. Eis que proponho a bênção e a maldição. Agora, uma coisa que nós temos que saber. Jesus, ele fala bem simples: no mundo vocês terão aflição, mas é para ter bom ânimo, que eu venci o mundo. Aqui no mundo, querido, nós vamos passar, vão dar calote na gente, vão enganar a gente, vão passar. Mas se eu permanecer na igreja, permanecer fiel a Deus, adorando a Deus, os anos se passam, e o pastor é testemunha que Deus é fiel. E quando vem a história do passado da gente, de todo o sofrimento que a gente passou, a gente tem história para contar. Essa história não é só história, isso é testemunho. E esse testemunho não é só testemunho, ele se transformou em autoridade. E essa autoridade não se transformou só em autoridade, se transformou em legalidade. E essa legalidade não é só legalidade, ela trouxe à existência as coisas que não se viam, fatos que não tinha convicção. Agora tem. Porque a fé, ela trouxe à existência do nada, aquilo que não existia. Olha lá, o nosso ministério trouxe o ministério, aquilo que não existia, a fé, as nossas atitudes, nosso comportamento diante daquela palavra, né? Ela trouxe à existência as coisas que não se viam. A minha loja, né? Ela veio, querido, do nada, ela veio à existência algo que era só profecia, visão, promessa. Mas se não houvesse obediência, querido, ao contrário aconteceria, nem empregado hoje eu seria. Porque essa era a palavra que eu tinha também, que eu não prestava para trabalhar para ganhar um salário mínimo. É uma palavra que eu tinha. Entende? E as duas eram verdade, e eu que escolhi. Agora, se você nunca quiser errar, procure tudo isso para poder você agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu gosto de aprender com o rei Davi, né? O Davi, ele já tinha as promessas da palavra de Deus sobre a sua vida. Ele já era ungido, é igualzinho nós temos as promessas e nós já somos ungidos, para sermos sacerdotes, santos, reis. Sabia que tudo que Davi foi ungido para ser, quando você aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, você tem uma unção bem maior do que a do rei Davi. Por isso que nós estamos na plenitude dos tempos, nós somos muito mais do que o rei Davi. E Davi, querido, quando ele recebeu aquela unção, né? A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do seu pai, era obediente, adorava a Deus, que nem um desesperado, ficava só adorando a Deus, né? Cuidando das ovelhas e adorando a Deus. E meditando na palavra de dia e de noite. Você vai ver quase todos os salmos, né? Tremendo Davi que escreveu, por quê? Porque ele vivia adorando a Deus. E ele confiava na palavra. Então, olha bem, é a unção que levou Davi para ter toda aquela vitória? É o poder de Deus? Não tem mais do que Davi. Era a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque Davi, ele cantava, ele meditava, ele falava, aquilo que estava escrito no Velho Testamento, ele fazia, de dia e de noite, ele obedeceu aquilo que Deus deu para Josué, ele obedecia.
Aí ele chega, vê Golias ameaçando o povo de Israel. E diante de um enfrentamento, ele pegou e usou a palavra. Ele falou assim: mas quem que é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, quando nós estamos cheios da palavra, nós falamos isso. Nós começamos a viver uma paz, que não dá para comparar. Aí, ele escutou o cara falando que quem matasse o rei Davi, o Golias, quem matasse o Golias, ia casar com a filha do rei, ia se tornar general do exército do rei, comer na mesa do rei, ia casar com a filha do rei, se tornar genro do rei. E toda a sua família não ia mais pagar imposto. Imagina você não pagando mais imposto, hein? Imagina. Aí, ele pegou, viu aquilo, ele deve ter pensado assim com ele: eu ia matar esse desgraçado de graça. Mas daí ele foi lá e perguntou: o que é mesmo que quem matar esse filisteu vai ganhar? Aí os caras repetiu para ele. O irmão dele chamou a atenção dele: seu presunçoso, o que você está fazendo aqui no meio? Eu não estou fazendo nada, o que é mesmo? Foi lá e perguntou de novo. 3 vezes ele ouviu. Fala assim comigo, fala assim comigo, fala assim comigo. Eu preciso, fala aí, ouvir as promessas da minha obediência, para que eu possa ser humilde e mudar de vida, mudar a razão de estar nesse lugar. A promessa não era importante matar Davi, o Golias, não era importante nada, não era importante casar com a filha do rei, nada disso era importante, só que isso era um incentivo. Davi entendia que não era importante, mas a alma dele precisava ser incentivada, e também porque Deus é justo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredita que Ele existe, e que vai recompensar com imposto, com a casar com a filha do rei, com sentar na mesa do rei, com ser general do exército do rei. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus, mas é necessário que você entenda que se você pegar firme na igreja, obedecer, ler a palavra, querido, cumprir os propósitos no seu trabalho, no seu serviço, nos seus estudos, você vai ser galardoado, você vai prosperar, você vai ter saúde, você vai ser feliz no casamento. Mas isso não é importante, porque é importante que nós vamos morar no céu. Mas é importante você acreditar nessas promessas, que existe cura, existe milagre, existe alegria. Não é importante isso, querido, por quê? Porque nós vamos morar no céu, mas isso existe, pronto, acabou. E sem fé é impossível agradar a Deus. É importante você entender isso, querido, para você parar de ser orgulhoso. Parar, querido, de achar que é sofrimento priorizar as coisas de Deus, que está errado priorizar as coisas de Deus. É importante você entender isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
É importante nós sabermos que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, para que a hora que vir o dia da tribulação, nós possamos tirar proveito dela. O dia da doença, o dia do prejuízo, o dia da dor, o dia da perca de um filho, da perca de um pai, da perca de uma mãe. Sai do teu lugar, vamos vir aqui orar. É importante vir na igreja saber que Deus está aqui e Ele me abençoa hoje.